Glorifique o nome do Senhor como um crente vivo. Glória a Deus. Dá um glória a Deus de crente vivo, querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim: eu vou morar no céu. Pergunte para alguém: e você? Diga isso para uma outra pessoa: eu vou morar no céu. Aí pergunte: e você? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Quem estava aqui domingo passado, diga: eu estava. Foi muito bom, começamos a falar a respeito do céu, a respeito da nossa esperança na eternidade, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Já está aqui atrás? Ainda não? Colossenses capítulo 1. Isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Porque temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu,
Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo, na minha carne, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Preste bem atenção. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é a gloriosa riqueza desse mistério? Repita assim: Cristo em nós, esperança da glória. Diga mais alto: Cristo em nós, esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força dele, que atua poderosamente em mim. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, eterna, imutável e poderosa. Eu te peço que nessa noite, acima de toda e qualquer circunstância, a sua palavra, ela quebre todo jugo, nos alcançando, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nós. Olha como começa o texto. Vou ler aqui na Bíblia judaica, o versículo 3. Sempre que oramos, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, por vocês, porque ouvimos falar da sua confiança no Messias Yeshua e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Amor procedentes da esperança segura de que vocês receberão o que lhes está reservado no céu. Tenho ouvido da confiança e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Diga, confiança e amor. Desde o dia em que ouvi do amor e da confiança que vocês têm por Deus e por todo o povo. Amor, preste bem atenção. Obrigado, Graça. Procedentes da esperança segura de que vocês receberão aquilo que lhes está reservado no céu. Eu tenho ouvido falar da confiança e do amor procedentes da certeza, procedentes da esperança segura, da esperança segura. Eu quero, nessa noite, conversar com vocês a respeito disso. A gente, eu falo porque eu sou pastor de igreja há muitos anos, e eu falo sem alegria que boa parte das pessoas que eu convivo não pensam muito no céu. Pastor, mas você não conhece mente e coração de ninguém. Como você pode afirmar isso? Aquilo que está em nossa mente faz parte da pauta daquilo que nós conversamos. Por exemplo, pense em todos os crentes que você se relaciona. Quantas vezes, dentro da sua roda de relacionamentos interpessoais, nos momentos que vocês estão conversando, o assunto é o céu, o assunto é a volta de Cristo, o assunto é me preparar para aquele lugar para o qual nós um dia iremos. Se nós falamos pouco sobre algo, é porque nós pensamos pouco sobre algo. Quando você começa a pensar muito sobre política, você lê matéria sobre política, você assiste um vídeo sobre política, você assiste um noticiário sobre política, qual é o assunto que você vai ter quando você encontrar as pessoas? Por iniciativa tua, rapaz, você viu lá o que o Bolsonaro fez, você viu o que o Lula fez, você viu lá o que está acontecendo nos Estados Unidos, é Trump, é Biden, é vacina. Por que nós falamos sobre isso? Porque pensamos sobre isso. E por que pensamos sobre isso? Porque lemos sobre isso. Porque absorvemos informações sobre isso. Então, aquilo que eu absorvo, eu penso, e aquilo que eu penso, eu falo. E isso gera em nós esperança, ou a falta dela. À medida que muita gente começou a falar a respeito de economia, de perseguição, muitos começaram
a perder a esperança em um Brasil melhor, em uma vida melhor, e começaram a naufragar, começaram a ficar depressivos, começaram a viver um caos interior. Eu li, eu ouvi, eu pensei, eu falei, e nesse ciclo eu construí um credo dentro de mim, que gerou valores, que gerou comportamentos ou a falta de comportamentos. Porque pensamos pouco no céu, porque falamos pouco do céu, talvez porque ouçamos pouco a respeito do assunto, talvez porque a gente lê pouco do assunto. Falei semana passada e eu repito, os nossos filhos desejam um céu, o coração deles queimam pela volta de Cristo. Precisamos pensar sobre isso. Porque, irmãos, preste bem atenção, aqui o apóstolo Paulo está associando a confiança que esse povo de Colossenses tinha em Deus e do amor que eles tinham pelas pessoas como algo oriundo da esperança certa de que um dia eles receberiam aquilo que lhes foi reservado aonde? No céu. No céu. Muitas vezes a gente vai tendo um relacionamento com Deus na esperança de uma melhora aqui, de uma melhora nesse plano, de uma vida, sei lá, mais tranquila. Eu vou me aproximar de Deus para eu ter um casamento mais tranquilo, para eu ter uma vida financeira mais tranquila, para eu ter, sei lá, sucesso na vida. E fato é que quando o Espírito Santo começa a governar a vida de um homem, os seus valores mudam, consequentemente o seu comportamento muda, consequentemente a vida desse cara, ela vai ter resultados diferentes, lógico. Então a gente vai ter um pouco mais de paz, vamos ter um pouco mais de alegria, vamos ter um pouco mais de satisfação nessa vida. Contudo, a Bíblia fala que resta ainda um repouso para o povo de Deus, que não é aqui não é o nosso descanso. A esperança do crente, apesar de nós desejarmos e termos esperança de uma vida melhor em uma área ou outra, e isso seja um sentimento legítimo, mas a verdadeira esperança de um crente não está aqui, está no porvir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o mistério que estava oculto durante gerações foi revelado, a saber, Cristo em nós. Esperança em quê, irmãos? Esperança não é aqui. Cristo, Ele não veio para resolver os meus problemas na terra. Ele veio para que eu pudesse ter esperança em uma vida após a morte. Ele veio para que eu pudesse ter uma esperança de uma vida eterna no céu, na companhia dEle. Uma esperança na Nova Jerusalém, uma esperança em um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Só Cristo pode gerar essa esperança no coração do homem. Não havia nada que pudéssemos fazer para resolver os nossos dilemas com a eternidade. Se aproximar de Cristo, esperando tão somente a resolução dos nossos problemas em vida, é desvalorizar e desconsiderar e desprezar o real motivo para o qual Ele morreu. Ele levou uma morte que era nossa, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas o que eu pergunto para você é, o seu coração anseia a vida eterna? O teu coração anseia o céu? Ou não? Na verdade, eu não pensei nisso. Eu queria, era só, sei lá, me livrar da depressão. Não tinha pensado nesse negócio de ir para o céu. Eu sou crente, irmãos, desde a minha adolescência, faz tempo. Aceitei Jesus entre 12 e 14 anos, não me lembro agora. Não me lembro exatamente a idade, entre 12 e 14 anos eu entreguei minha vida para Cristo. E desde então estou dentro da igreja. Eu afirmo para vocês que durante muitos anos, e lhes reafirmo, muitos anos, eu estava dentro da igreja. Eu não falava isso para ninguém, porque isso não soaria bem, já que eu era um crente. Mas eu não tinha muita vontade de ir para o céu. Na verdade, eu tinha medo de ir para o céu. Na verdade, a última coisa que eu queria era ir para o céu.
porque ir para o céu envolvia morrer. E morrer para mim não representava algo bom. Eu imaginava o céu meio que como uma punição. Para mim, legal seria viver para sempre aqui. E eu era um cristão. E eu estava dentro da igreja. E durante os meus primeiros, talvez 10 anos de convertido, eu ouvi falar muito pouco sobre a volta de Cristo. Consequentemente, eu lia pouco sobre o assunto, falava pouco sobre o assunto e pensava pouco sobre o assunto. Eu não alimentava expectativas, eu não desenvolvia sentimentos, eu não construía esperança no céu. E, eventualmente, quando uma pauta ou uma circunstância me levavam a pensar nisso, eu não pensava com bons olhos, mas com medo. Eu imaginava o céu um lugar monótono, um lugar sem nada para fazer, um lugar estranho. Eu já contei isso na igreja algumas vezes, que quando adolescente eu imaginava o céu uma caixa branca, branca para baixo, branca para os lados, branca para cima, um monte de anjo, loiro dos olhos azuis, só eu de preto, cantando uma música chata, com órgão, um negócio meio fúnebre, e eu lá entediado. Aí depois, eu ainda adolescente, chegando à juventude, veio aquela novela da Globo, A Viagem, aí que desgraçou tudo. O povo lá no jardim, uma monotonia que só, todo mundo meio que com cara de que tinha fumado um baseado, um negócio meio lesado. Eu falei, não, definitivamente não, eu não quero ir para esse lugar. E eu estava dentro da igreja. Eu pergunto para vocês, tinha algo de errado com o meu processo de fé? Tinha algo errado com o meu suposto cristianismo? Sim. Porque a primeira esperança que deveria queimar o coração de alguém que nasceu de novo é se reencontrar com o seu mestre. Por exemplo, hoje em dia, eu sei que a gente tem um público aqui, uma boa parte beirando aí os 40 mais. A nossa geração, a grande maioria não passou por isso. Mas da turma aí até 30 anos, hoje é muito comum a questão do relacionamento pela internet, seja namoro ou seja uma amizade. Eu não sei se alguém aqui já se relacionou, ainda que em nível de amizade, com alguém pela internet, alguém que você não conheceu pessoalmente. À medida que você começa a conhecer alguém, qual é o seu maior sentimento? Me ajuda, irmãos? Você está ali pela internet falando com alguém, mas você nunca esteve com essa pessoa. E à medida que a conversa vai evoluindo, você vai gerando admiração. Você vai gostando da pessoa, você vai gostando da conversa, você vai gostando daquilo que a pessoa aparenta ser. Você começa a desenvolver confiança. Qual é o sentimento que começa a brotar no seu coração? Ninguém? Qual o sentimento? De estar com a pessoa, pessoalmente. Chega um momento que você já está em agonia. Você já gosta tanto da pessoa que você conta os minutos para se encontrar com ela. Um dia, muitos entre nós, levantaram a mão e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir de então, começamos a aprender sobre Ele. Começamos a ouvir a respeito dEle. Começamos, supostamente, a vir a um encontro congregacional por causa dEle. Está caindo a ficha? Qual deveria ser o sentimento ardente do coração de todo crente? Estar com Ele pessoalmente. Poder abraçá-lo. Poder tocá-lo. Poder olhar em seus olhos. Esse seria o sentimento óbvio. Se eu estou lendo a Bíblia, eu falo, uau, que Jesus é esse? E Ele fez isso, e Ele morreu na cruz. Meu Deus, uau! E eu começo a querer reproduzir as obras que Ele reproduz. Eu começo a falar para as pessoas as palavras que eu aprendi dEle. Só que isso ainda não é suficiente.
Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu ando com Ele, quanto mais eu sei a respeito dEle, mais eu quero Ele. E chega um momento que é quase insustentável o desejo de se encontrar com Ele. E é aí que reacende a nossa esperança. E é por causa dessa esperança que nos preservamos. É por causa dessa esperança que não pecamos. É por causa dessa esperança que nós somos zelosos na maneira como a gente conduz a nossa própria vida. Porque o nosso coração está assim, ó. Ele vai voltar e eu vou me encontrar com Ele. Eu estou aguardando alguém importante. É como você está em um relacionamento à distância, apaixonado por uma pessoa, e ao longo do caminho aparecem muitas oportunidades de outros amores, aqui presentes para agora. Mas você diz não, porque você está se guardando para aquele dia. Você está se guardando para aquela pessoa. Se nós perdemos a esperança de um dia estar com Ele, tudo aquilo que nós supostamente faremos ou viveremos em nome do Evangelho, não tem razão de ser. É só religiosidade. É mudança na força do nosso próprio braço. Porque se eu não tenho a esperança de um dia estar com a Adriene, usando esse exemplo, se eu não a conhecesse presencialmente, por que eu esperaria e me guardaria se eu já não tenho esperança de um dia estar com ela? Eu estou conversando, mas na verdade, eu sei que ele existe, mas eu já não tenho mais esperanças de um dia estar com ela. Então eu não tenho mais razões para me preservar, eu posso flertar com outras coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso não é um detalhe do processo da vida cristã. Isso é fundamento. Se eu perco a esperança da glória, a nossa jornada perde sentido. Quando você está indo, eu fui daqui para o sertão. Fui daqui até o Rio de carro. No Rio eu peguei um avião até São Paulo. Em São Paulo eu peguei um outro avião para Juazeiro do Norte. Desci em Juazeiro do Norte, aluguei um carro e dirigimos quase que a madrugada inteira, na verdade, né? Dirigimos a madrugada inteira, passamos por Pernambuco, até chegar em Piauí, lá no olho do sertão, uma madrugada inteira dirigindo. Uma estrada esburacada. Quando você olha para aquele cenário, eu estou aqui no Ceará, em Juazeiro do Norte. Pego um carro de madrugada com a minha família, uma estrada esburacada, e você fala, mas do aeroporto está 1 hora para aqui, e o meu destino está a 12 horas para frente. Se eu não tenho esperança no destino, continuar, parar ou retroceder, é só uma questão de raciocínio do que é mais fácil. O que é mais fácil? Continuar? Mas está pesado demais continuar. De repente eu vou parar. Ou se o lugar onde eu estou também não está tão confortável, eu volto para o lugar de onde eu estava. Continuar só faz sentido para quem tem esperança no destino. Se eu não tenho esperança no meu destino, continuar me preservando, continuar me santificando, continuar praticando um amor bíblico, não faz sentido. Porque o que me conecta com isso é saber que um dia Ele voltará. É saber que Ele já preparou na glória um lugar para mim. É saber que a minha residência permanente não é aqui, eu estou de passagem. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro, eu sou um embaixador, mas que um dia eu voltarei para o lar, Ele virá me buscar e me levar de volta para casa. Aí sim, lá eu desfarei as minhas malas e me instalarei permanentemente por toda a eternidade. Precisamos voltar a pensar nisso. Precisamos voltar a falar sobre isso com os nossos filhos. Precisamos voltar a sonhar com isso. Os nossos filhos eles precisam aprender que Jesus está voltando e que no dia que Jesus voltar, se eles não estiverem preparados, eles não irão para o céu. Precisamos voltar a nos lembrar que um dia Jesus vai voltar e Ele prometeu que voltaria como ladrão à noite, num dia e numa hora onde ninguém espera, e que se esse dia chegar e eu não estiver preparado, eu perderei a eternidade, e o mais grave, eu perderei o céu na companhia dEle.
e só me restará a perdição eterna no inferno com Satanás e seus demônios. Isso é sério, irmãos. Nós estamos na igreja, crescemos na igreja e falamos pouco sobre isso. Sabe quando alguém que você ama muito está andando em uma má companhia? Qual o sentimento que você tem? E essa pessoa não te dá ouvido, e você sabe que essa pessoa vai ter um fim terrível. Qual o sentimento que dá? É de desespero. Porque eu sei o mal que essa má companhia vai fazer para essa pessoa que eu amo. Mas essa pessoa não me dá ouvidos. Mas se eu amo, o que eu faço? Eu oro, eu falo de novo, eu insisto. Qual será o destino do seu marido quando o dia dele chegar? Qual será o destino da sua esposa quando o dia dela chegar? Qual será o destino dos seus filhos, dos nossos filhos, quando aquele dia chegar? Qual será o seu destino quando o seu dia chegar? Você estará pronto? Você estará pronto? Você estará pronto? Temos nos distraído com muitas coisas como igreja, e isso é um erro crasso. Entramos e saímos da igreja, culto após culto, falamos sobre inúmeras coisas que são relevantes a partir do momento que o fundamento está certo. O mistério foi revelado, Cristo já veio, Ele já ressuscitou, Ele já disse que Ele não estava indo preparar lugar, porque já havia muitos lugares. Ele prometeu que Ele voltaria e nos mandou ficarmos preparados, observando os sinais. Tem gente preocupado em preparar um plano de sobrevivência no caso da grande tribulação, quando nossa preocupação deveria ser em estar nos preparando para ir para o céu. Nosso plano deveria ser buscar auxílio no Espírito Santo para resolver o problema da impureza do nosso coração, da indiferença da nossa alma, para resolvermos os dilemas das tentações que soam em nossa alma como um alimento delicioso. Deveríamos estar nos preocupando com aquilo que ainda nos afasta dele. Deveríamos estar nos preocupando que se ele vier hoje, enquanto eu durmo, por um minuto eu perco toda a eternidade. E se fosse hoje? E se fosse agora? Muita gente não quer pensar sobre isso. Eu prefiro que você saia frustrado por ter vindo receber uma palavra que trouxesse um alíviozinho para sua alma, mas que você pensasse sobre esse assunto agora, do que passar a eternidade inteira no inferno lamentando por que eu não dei ouvido antes, enquanto eu ainda tinha tempo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E ele falou isso, foi a pregação de semana passada, tá aí pelo YouTube, depois você procura lá. Ele falou: estou lhes dizendo isso para que quando acontecer, vocês não sejam pegos de surpresa. Estou avisando para que quando acontecer, vocês não sejam pegos de surpresa. Querido, chega em casa, abra a Bíblia e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso Te conhecer. Eu preciso me encher do Teu Espírito. Eu preciso. Observem bem, vocês ouviram a respeito disso mediante a mensagem da verdade. Olha isso, irmãos. Vou ler de novo aqui na Bíblia Judaica, Colossenses 1, a partir do 3. Sempre que oramos, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, por vocês. Porque ouvimos falar da sua confiança no Messias Yeshua, confiança nele, e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. E isso é procedente da esperança segura. Ou seja, a partir do momento que vocês desenvolveram uma esperança segura daquilo que vocês receberão no céu, vocês passaram a confiar nele. E quando vocês passaram a confiar nele,
vocês começaram a amar o seu próximo. Mas observe que isso não veio do acaso. Continuando o versículo 5. Vocês ouviram a respeito disso mediante a mensagem da verdade. Estas boas novas se fizeram presentes entre vocês. Qual boa nova? De que Cristo está voltando, de que há um lugar preparado, de que Ele foi, mas de que Ele vai voltar, que Ele se entregou na cruz do Calvário por mim. E estas boas novas se fizeram presentes entre vocês, bem como estão se multiplicando e frutificando em todo o mundo, assim como está acontecendo no meio de vocês. Desde quando, irmãos? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus como ela é. Desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus como ela é, vocês começaram a frutificar, vocês começaram a multiplicar, vocês começaram a confiar no Senhor, vocês começaram a amar o próximo, vocês começaram a ter esperança no céu, desde o dia em que vocês ouviram as boas novas e a graça de Deus como ela é. Ou seja, quando eles ouviram a verdade, eles mudaram. Mas a gente tem se contaminado com todo tipo de lixo que massageia o nosso ego. Inúmeros falsos profetas, travestidos de profissionais da pregação do Evangelho, trazendo mensagens que anestesiam a alma humana, mensagens bonitas, mas que não levam para o céu, mensagens bonitas, mas Cristo não é o centro, o homem é o centro. É uma desgraça. Ovelhas sem pastor. Gente que come em tudo que é mesa, gente que come qualquer porcaria que lhes servem, gente sem direção, gente sem referencial, gente sem mentor, filho sem pai. A minha filha não come na casa de ninguém sem minha autorização, porque ela sabe que na casa do pai tem comida saudável. Mas essa geração sai comendo qualquer coisa que encontra pela frente. Por isso há entre nós fracos, doentes, muitos que dormem, gente anestesiada, gente fraquinha, gente emocionalmente, gente de alminha, gente cheia de mimimi, gente que se ofende com tudo, gente sem destino, gente sem propósito, gente sem salvação. Precisamos voltar para a palavra, irmãos. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se a verdade liberta, porque tem tanto crente cativo? Talvez não estejamos tão dispostos a lidar com a verdade. E conforme Nietzsche, em sua teoria de que tudo é relativo, você esteja buscando a sua própria verdade. Mas Jesus, ele não se apresentou como uma verdade. O artigo é definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no mesmo evangelho ele fala: e conhecereis a verdade, ou seja, e me conhecereis, e vocês serão libertos. Desde o dia em que ouviram, olha isso, irmãos, estas boas novas, desde o dia em que as ouviram, em que ouviram as boas novas e entenderam a graça de Deus como ela é, vocês as aprenderam de Epáfras, nosso querido coescravo e fiel trabalhador do Messias, a favor de vocês. E ele nos falou do amor que o Espírito Santo lhes deu. E ele vem falando a respeito de como eles cresciam e de como eles se frutificavam. E aonde está a esperança? Versículo 27. A ele, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste segredo. Ele é o Messias. O Messias significa o ungido, o enviado, o escolhido, o prometido, o Machia. Ele é o Messias. Proclamamos, ele é o Messias em união com vocês. Nisso reside a esperança da glória. Ele é o Messias em união a vocês. Nisso reside a esperança da glória. Ou seja, aonde que a esperança da glória habita? Na união entre mim e o Messias. E aonde que isso
acontece quando eu recebo de bom grado a verdade revelada através das boas novas, quando eu entendo a graça de Deus como ela é. Nisso reside onde eu encontro a esperança da glória, no mesmo lugar onde você encontrará Cristo. Nisso reside a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós, de nossa parte, o proclamamos, advertimos, confrontamos e ensinamos cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todos como tendo alcançado o objetivo. Porque o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha isso, irmãos, na parte que me cabe, na parte que nos cabe como apóstolos, nós proclamamos o Messias, nós advertimos, nós confrontamos, nós ensinamos a cada um com sabedoria, para que possamos apresentar todos como aqueles que alcançaram o seu objetivo. Que objetivo? O que nós lemos lá no início, irmãos. Receber aquilo que lhes está reservado no céu, em união com o Messias. Por isso, versículo 29, eu trabalho esforçando-me com toda a energia, com todas as minhas forças que atuam em mim com poder. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se ir ou não para o céu dependesse da sua vontade, você iria? Lógico que todo mundo vai dizer que sim. Mas eu quero te fazer uma pergunta como cristão. Cristão conservador. Você deseja mais o céu ou a Disney? Isso fala muito sobre o nosso caráter cristão. Você deseja mais o céu ou Cancún? Você deseja mais o céu do que aquela casa nova, ou aquela viagem, ou aquele bem, ou aquele carro? Cristo, vê-lo voltando sobre as nuvens para te buscar, é o maior anseio da sua vida? Se a resposta for sim, honestamente, glória a Deus, irmãos, ninguém vai te segurar. Os frutos se multiplicarão através de você. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se não, ainda há esperança. Mas como que essa esperança nasce na vida do crente? A partir do momento que nós ouvimos a boa nova e entendemos a graça de Deus como ela é. O desejo do meu coração, irmãos, não é que nós sejamos a igreja mais famosa do planeta, não é isso não. O desejo do meu coração é que a parte do rebanho do Senhor que me foi confiada, no dia da prestação de contas, eu poder olhar para trás e falar, Senhor, estão todos aqui, todos chegaram em segurança. Estão todos aqui. E ter uma nuvem preparada com a plaquinha assim, vida plena, imagina? Um monte de nuvenzinha para as muitas partes do corpo de Cristo. E eu olhando para a pastora Josi dizendo, deu certo, conseguimos, aleluia. Valeu a pena te esperar, Senhor. Valeu a pena dizer não para as delícias que o mundo me servia. Valeu a pena não ter me prostituído com esse mundo. Valeu a pena não flertar. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena cada dor, cada sofrimento. O apóstolo Paulo, num dado momento, ele para e fala, eu tenho a certeza, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente em nada se compararão, em nada se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Pergunto-lhes eu, nessa frase, fica bem claro que quando Paulo, ele olha para a dificuldade da vida, qual é o contraponto que gera nele a motivação para seguir? A certeza da glória que um dia lhe seria revelada. Essa certeza fazia toda a dor valer a pena. As lutas, as dores, as dificuldades do caminho, irmãos, todos nós temos. Agora,
Por que muitos ficam pelo caminho? Porque não tem esperança na glória. Por exemplo, sentir dor é algo bom? Sim ou não? Sim ou não? Interajam comigo, irmão. Sim ou não? Ok. Mas para o cara que está na academia, ou para a mulher que está na academia, e ela tem um alvo, ele quer ter aquele corpo específico, aquela barriga de tanquinho, como diz o povo da área, quer ter aquele shape. Para o cara que tem um alvo, quando ele chega na academia, e ele no dia seguinte está todo dolorido, ele fica desmotivado ou ele fica motivado? Hã? Mas por que a dor motiva esse cara? Porque ele entende que essa dor é o caminho necessário para o seu propósito. Então a dor vale a pena. Mas o cara que simplesmente, sei lá, carregou um monte de peso, carregou umas caixas, ajudou numa mudança, e no dia seguinte ele está todo dolorido. Ele fica motivado ou desmotivado? Por que ele fica desmotivado? Porque é uma dor que não arremete a um propósito. Então, é a dor pela dor. O meu centro é a dor. Mas se eu tenho um propósito, beleza. Se eu entendo que para chegar aonde eu preciso chegar, eu terei que passar por essa via dolorosa, a via dolorosa se torna uma via aceitável, tendo em vista a recompensa. É por isso que tem irmãos nossos, irmãos do outro lado do mundo, nesse exato momento, sendo assassinados por não negar o evangelho. E eles fazem isso de bom grado. Por quê, irmãos? Porque eles são suicidas? Não! É porque eles têm vivo dentro deles a esperança da glória. E se o caminho para o seu alvo, se o caminho para o seu destino for aquela morte cruel, eles aceitarão de bom grado. Todos os homens de Deus do Novo Testamento, os apóstolos, tiveram mortes terríveis. Eles não fugiram, eles não evitaram. Eles aceitaram a morte de bom grado, porque eles entendiam que eles tinham cumprido o seu propósito. E agora, na verdade, a única coisa que lhes faltava era isso. E se para ver de novo meu Senhor, eu preciso passar por isso, a morte ela se torna doce, tendo em vista o que eu encontrarei no minuto seguinte. Mas para quem não tem esperança, irmãos, as dores dessa vida não fazem nenhum sentido. Por isso, muitos eventualmente ficam pelo caminho. Estou firme, estou fraco, estou animado, estou desanimado. É um evangelho de ânimo. Ânimo e desânimo tinha a ver com o tempo de balada, com as festas de carnaval, com as folias da vida. Estou animado para ir para a praia. Hoje eu não estou animado. Mas a vida com Deus, ela não se move por ânimo, ela se move por convicção. Certeza da esperança. O apóstolo Paulo, eu tenho por certo, convicção. Eu sei que tudo isso terá valido a pena. Há um lugar preparado para mim. E o melhor, Ele estará nesse lugar me esperando. Quando apedrejaram Estevão, a Bíblia fala que o rosto dele era como de um anjo. E à medida que o apedrejavam, ele falava em alto e bom som: eis que vejo o céu aberto. E Jesus está lá me aguardando. Jesus está me esperando. A morte para ele era só um detalhe, era só um passaporte. A gente precisa reavaliar o que é evangelho, irmãos, nesses dias. Nós precisamos repensar o que é ser cristão. Nós precisamos repensar o que é que faz tudo isso aqui valer a pena. Senão a gente vai continuar, eu chamo de geração do amorzinho. É a geração daquele amorzinho romântico, só de elogio, que te faz sentir bem, que te bota para cima, que dá tapinha no ombro. O evangelho é alminha, de que tudo, estou sentindo, eu vi aqui, eu vi ali. Não, irmãos. A gente tem que parar com esse romantismo. O evangelho não é isso. Eu recebi a palavra do evangelho de bom grado. Haverão dias onde a minha alma se alegrará. Haverão dias em que a minha alma gemerá. Mas em todos eles eu continuarei, porque a minha jornada tem um alvo, tem um propósito. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala, que um soldado em campo de batalha não se embaraça com as coisas dessa vida.
Porque ele tem um alvo, ele tem uma missão, ele tem um destino. Não dá para ficar perdendo tempo com que fulano não olha para mim, que fulano não falou comigo, que estou triste com fulano. Não dá, irmãos. O evangelho é mais do que isso. A gente tem que sair do playzinho. A gente tem que pegar a nossa arma, o nosso escudo, nos revestir de toda a armadura que fala em Efésios 6 e começar a frutificar, conforme disse aqui em Colossenses. Esse povo, no dia que eles entenderam a graça, eles mudaram o estado da alma deles e começaram a frutificar, começaram a multiplicar. E os crentes estão lá, alguém ora por mim, alguém me dá uma palavra. Ninguém me ligou para eu ir na igreja. Irmãos, eu sou convertido desde a minha adolescência. Ninguém nunca, desde o dia que eu conheci a Cristo, ninguém nunca, irmãos, nunca precisou me dizer que eu tinha que ir na igreja. Ninguém nunca precisou dizer que eu tinha que ler a Bíblia. Ninguém nunca teve que me cobrar oração. Eu não falo isso dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu falo isso dizendo que eu entendi o que era o Evangelho. Eu entendi que o Evangelho não tinha nada a ver com essas nuances emocionais, que fazem parte da humanidade de todos nós. Um dia, você está um dia no casamento, né, tem aquela janta diferente, tem luz de velas. No outro dia não tem nada. Aí no outro tem um arranca-rabozinho daqui, um arranca-rabo light. No outro dia, tá aquele clima divertido. No outro dia, vocês estão tristes. Mas casamento não tem a ver com essas nuances. Casamento é o compromisso que o homem e a mulher assumiram diante de Deus, dos homens e um do outro. Entende? Isso é evangelho. Evangelho tem a ver com a decisão que eu tomei com o meu culto racional, com a mudança na minha maneira de pensar. E a partir desse momento, eu comecei a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu comecei a ser transformado pela mudança na minha maneira de pensar. Convicção, convicção, convicção é que faz um cristão. E não sentimento, irmãos. Não sentimento. Isso é outra coisa. O show tem que parar. A gente precisa voltar para o evangelho puro e santo. Para de ficar nessa cultura do fã. Não, irmãos. Você precisa assumir um compromisso com Cristo. Você conhece o caminho da casa de Deus? Vá. Você conhece o caminho da oração? Ore. Você conhece o caminho da sua Bíblia? Leia, estude, se santifique, se separe, jejue e ore. E quanto mais você fizer isso, mais você desejará o Senhor. Sabe por que tem gente dentro da igreja uma vida inteira e nada muda? Porque essa pessoa não investe em absolutamente nada. Se eu investo na minha carreira, eu tenho resultado. Se eu investo no meu casamento, eu tenho resultado. Como teremos resultados espirituais sem investir nada nisso? Como, irmãos? Você só tem resultado naquilo que você investe. Se você não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não pratica o que a Bíblia manda, não vai dar certo esse negócio. E quem não tem propósito dá trabalho. Fala isso para alguém. Quem não tem propósito dá trabalho. Fala assim, quem não sabe para onde vai, quem não tem destino, atrapalha quem está no caminho. É o cara que fica na igreja, não frutifica, não se parece com Cristo, só fica enchendo a paciência, atrapalhando quem quer orar. O sujeito ora a tarde inteira para chegar no culto, o cara chega leve no culto. Na porta, o atribulado já atrapalha o culto do outro. Quem não tem o que fazer, inventa problema, irmãos. Agora, quem entendeu o seu lugar em Deus, está trabalhando enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Precisamos nos posicionar como igreja. Essa palavra é uma palavra dura? Mas é uma palavra de amor. Essa palavra é semelhante àquelas conversas que meu pai tinha comigo quando ele me botava na cadeira e me escovava e dizia, papai está falando isso porque te ama. Era duro de ouvir, mas eu sabia, eu via nos olhos dele o amor que ele tinha por mim. Eu via nos olhos dele que ele queria que eu me tornasse um homem de verdade. E não se constrói um homem de Deus e uma mulher de Deus com elogios, com palavras bonitinhas, se constrói com a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que forja o caráter de Deus em nós. Precisamos sair desse lugar almático, dessa lama gospel, que boa parte da igreja de Cristo se enfiou nessa geração. Precisamos sair desse lugar, irmãos, nos limpar
no sangue de Jesus Cristo e nos reposicionar em nosso destino, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Se você entendeu essa palavra, irmãos, eu quero nesse momento te convidar a conversar com Deus a respeito disso. Talvez nesse momento, sem fundo musical, sem nenhum aparato por trás, não seja aquele culto tão moderno conforme nós temos visto, talvez como a gente gosta, inclusive. Mas se o Senhor falou ao teu entendimento e você entendeu o que o Espírito está liberando nessa noite, esse culto já alcançou o seu propósito. Se você entendeu o que o Espírito falou ao teu coração, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu até te pedi para ficar em pé, mas em pé, sentado, ajoelhado, da maneira que você quiser. Mas eu quero te convidar a falar com Deus a respeito desse assunto. Quero te convidar, irmãos. Eu quero te convidar a falar, Senhor, eu preciso voltar a investir naquilo que é eterno. A Bíblia nos exorta a não ajuntarmos tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem, corroem e consomem, mas a juntar tesouros no céu, um tesouro incorruptível. A Bíblia fala que onde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Quem encontrar a riqueza de um homem, procura onde está o seu coração. Se o seu coração estiver em Deus, irmãos, você está no caminho certo, e um dia nos encontraremos na glória. O nosso alvo, o mundo não tem nada que supra a verdadeira expectativa de um crente vivo. Pega um crente verdadeiro e fala, eu te dou ouro pela sua fé. Ele vai dizer, não. Te dou fama pela sua fé. Não. Eu te dou paixões pela sua fé. Não. Eu te dou popularidade pela sua fé. É por isso que quando nós nascemos de novo, de verdade em Cristo, Satanás fica louco. Porque ele não tem mais nada que a nossa alma deseja. Porque a nossa alma só deseja aquilo que é eterno. Aquilo que a nossa alma deseja, só Deus tem para oferecer. E Ele já nos deu. E em Cristo, nós não precisamos de mais nada. O que vier é fruto da provisão e da boa vontade de Deus. Como chantagear um homem que já encontrou tudo o que sua alma deseja? Só o Senhor nos satisfaz. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos em um culto racional. E nós temos feito releituras do que significa a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não tem a ver com o quanto cantamos, com o quanto gritamos, ou quanto barulho há em nossos cultos, com o quanto choramos. Não. A verdadeira espiritualidade tem a ver com o quanto da verdade há em nós. Tem a ver com o fato de termos entendido ou não do que se trata o Evangelho. Tem a ver com o fato de já termos recebido a revelação ou não da graça, como ela é. Livra-nos, Deus, do falso evangelho. Livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos de um evangelho humanista, aonde o homem é o centro. Livra-nos, Deus. Livra-nos. Livra-nos da esterilidade espiritual. Livra-nos de uma vida sem propósito. Livra-nos de sermos uma árvore que não dá frutos. Jesus falou que a árvore que não dá frutos, ela não tem mais nenhum propósito. O seu destino é ser cortada e queimada. Talvez, Deus, as circunstâncias ou as nossas más escolhas nos cortaram. Mas há esperança para o perdido, como a árvore que foi cortada. Há um renovo, há um broto nascendo. Há um novo começo. Há uma identidade, uma história para ser escrita através da vida daqueles que se arrependerem, daqueles que receberem um verdadeiro evangelho. Livra-nos do emocionalismo gospel. Livra-nos de uma pregação e de um culto vazio sem o Senhor. Eu prefiro, Deus, um culto silencioso, sem lágrimas.
mas aonde convicções são construídas. E se pelo encontro da verdade algumas lágrimas sinceras jorrarem, o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Cristo em nós, esperança da glória. É por isso que não podemos nos contaminar. É por isso que não podemos ser amigos do mundo. É por isso que não podemos perder tempo nos embaraçando com as coisas dessa vida, porque o nosso noivo está voltando. Nós temos dono. Nós temos dono. Nós não podemos flertar com mais nenhum outro amor, porque o nosso coração já é todo dele. Novo mandamento vos dou: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e entendimento. Amará de todo o seu entendimento. Amará de todo o seu entendimento. E ao seu próximo como a ti mesmo. A esse novo mandamento se resume em toda a lei e os profetas. Faz isso e viverá. Faz isso e terá a eternidade. Faz isso e você se apropriará do lugar que já foi preparado para você no céu. É para lá que estamos indo, Pai. Nós temos uma aliança eterna contigo. E essa é a razão pela qual nós nos preservamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você chegou aqui com sua mente desfocada em tantas coisas. Talvez olhando o lugar, olhando as pessoas, olhando o som, olhando a música, distraído em um ambiente religioso, em um ambiente carismático. Mas o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê, irmãos. Existe uma obra silenciosa que acontece na vida de quem crê. Chega um leproso diante do Senhor, sem música, sem emoção, sem grandes aparatos, sem fumaça. E ele chega diante do Senhor, não havia ninguém tocando, mas a Bíblia fala que ao ver o Senhor, ele se prostra e o adora. Eu fico imaginando a adoração daquele leproso. Não havia nenhum atrativo, não havia nenhum agente motivacional. Cristo era suficiente. A adoração só precisa do adorador e daquele que vai ser adorado. Não há necessidade de mais nada. E aquele leproso chega diante do Senhor, eu fico imaginando. Que adoração, ela foi aceitável a Cristo. E depois de adorar, ele tinha tantos pedidos para fazer. Ele era um leproso, isolado, condenado, porque a lepra não tinha cura. O leproso, ele tinha que andar longe do arraial, e por onde ele passava, ele tinha que gritar: imundo! Para que as pessoas soubessem que um leproso está passando. Olha que humilhação. E esse cara chega diante de Cristo, talvez com tantas possibilidades de questionamentos, mas a Bíblia fala que ele adora. Sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E ao término da adoração, ele vira para o seu Senhor e fala: se tu quiseres. Ele não pede, ele só fala assim, ó, sem reconhecimento do poder: se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele pediu? Não. O que ele disse para Jesus é: eu sei que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E Jesus vira para aquele leproso e começa a sapatear e dizer: é isso, irmãos? Jesus vira para ele e fala assim: quero, seja limpo. E a Bíblia fala que imediatamente, diga, imediatamente, ele foi curado. A fé
ela libera o sobrenatural de Deus na vida do homem. Talvez nesse culto silencioso, tem cultos que são mais barulhentos. Nada contra uma nuance nem contra outra. A questão é o quanto de verdade há em nosso silêncio ou o quanto de verdade há em nosso barulho. O problema e a espiritualidade não está no barulho nem no silêncio, mas na convicção naquilo que fazemos. Talvez você está aí nessa noite quieto em seu lugar e hoje você vai ouvir dele: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Faça uma festa, porque o meu filho estava morto e hoje reviveu. Talvez nesse silêncio, mas nesse ambiente tão espiritual, você vai ouvir dele uma palavra que você nunca mais vai esquecer. Você vai ouvir em seu ouvido: perdoados são os teus pecados, vai e não peque mais. Talvez você vai ouvir dele hoje: quero, seja limpo. Talvez ele vá te desafiar hoje e vai te devolver: se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Eu creio que nesse ambiente, em sua multiforme graça, ele está tratando cada um conforme a sua particularidade. Por isso, enquanto Felipe está nos ministrando aqui, eu quero que você fale com o Senhor. É importante que você faça isso com entendimento e com fé, para que o Espírito te ministre em sua particularidade. Depois nós estaremos orando juntos, mas nesse momento eu quero te dar um tempo para falar com Deus da maneira que você sabe, sem inventar moda, sem enfeitar o pavão, como diz o ditado popular. Só rasga o seu coração diante dele e fala: Senhor, perdoa-me, porque eu estou tentando te usar para resolver meus próprios problemas. Sei lá, não sei qual vai ser a sua oração, mas eu quero te dar um tempo antes de orar, para que você fale com Deus. Antes de você sair, aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.